Edgar, proprietário da Casa Alma, meu amigo de longa data, para a gente conversar um pouquinho, né, Edgar, sobre a casa, sobre construção de marca, sobre vinho. Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer. É um prazer te receber aqui. Idem, muito grande também. Nos conhecemos lá, né? Na Casa Alma. Então, eu inclusive deixei anotado aqui para a gente falar sobre isso, para introduzir o episódio hoje, que foi sobre essa descoberta, né, desse modelo de negócio da Casa Alma, que aconteceu conosco, né? Fazem o quê? 11 anos agora? Isso aí, 11 anos. Comemoramos os 10 anos ano passado, Isso juntos aí, lá, exatamente. Né? E eu lembro que a ideia era que nós alugássemos a casa. A gente viu a casa no Instagram, né? Na época acho que vocês publicaram algumas fotos e nós olhamos aquele lugar e pensamos, nossa, que lugar lindo. E a gente viu que vocês locavam. Na época, a gente acreditou que seria a casa inteira, Isso. Né? E aí entramos em contato. A Cris, que é a esposa do Edgar, me respondeu no WhatsApp, mas eu não sabia, né, com quem exatamente eu estava falando. E a nossa ideia era alugar a casa inteira para o carnaval, acho, né? Feriado de carnaval. Exatamente. E aí, no final, um amigo deu para trás, outro casal não podia ir e ficamos sozinhos, eu e o Tessalo. E aí eu lembro que eu falei, putz, acho que não vai rolar, porque a casa é muito grande, eram 3, 4 suítes, né? E nós estamos sozinhos, né? Só o casal, então acho que não vai acontecer dessa vez. E aí eu lembro que a Cris falou, não, mas então a gente loca só a suíte, uma das suítes para vocês, e vocês podem vir, nós vamos vir também. Eu falei assim, mas como assim nós vamos vir também? Eu falei, Tessalo, nós vamos ficar hospedados na casa deles. Mas eles vão estar na casa. Como é que vai funcionar isso? Se eu quiser olhar a TV? E se eu quiser usar a cozinha? Como é que vai funcionar isso? E eu lembro que eu enchi a Cris de perguntas, porque eu estava muito né, curiosa sobre esse modelo de hospitalidade. E ela só disse assim, só vem, né? Tipo, depois a gente resolve, vem que vai dar tudo certo. Despertou mais ainda a curiosidade. Então, eu acho que pra gente, assim, foi, né, vamos experimentar algo novo, né? E aí, quando eu soube que era a Cris, eu falei, Tessa, eu acho que ele é um casal um pouco mais velho que a gente e tal, mas pelo que eu vi, eles não têm filhos, né, não tem criança, a gente também não tem filhos ainda. Então, vamos ir, né, vamos conhecê-los e ver no que vai dar. E, enfim, foi quando a gente se conheceu a primeira vez, né, lá na casa de vocês. E foi, preciso te confessar, né? Acho que já falamos sobre isso outras vezes, mas que foi uma experiência muito especial para nós, porque de certa forma desconstruiu, né, uma barreira que a gente tinha. Até assim, como a gente somos pessoas, tu nos conhece, sabe que a gente é mais reservado, mas assim, para nós foi uma barreira que a gente rompeu, né, cultural e eu acho que humana, assim, de se conectar com pessoas sem expectativa nenhuma, sem julgamento nenhum, enfim, né, se abrir para essa experiência nova que foi muito legal. Então conta para mim um pouquinho do que tu lembra dessa primeira vez que nós estivemos lá, assim. Pois então, foi bem no início da nossa jornada ali, né, dessa história da Casa Alma. E essa coisa de receber em suíte, a gente estando lá, realmente é uma experiência que a gente também ficamos super assim, como é que vai ser, né, quando acontecer isso? E a gente teve uma primeira, antes de vocês, porque foram um dos primeiros, a gente teve também uma experiência com o pessoal que chegou, que foi muito legal, que a gente estava muito ansioso, né? Tipo, como é que nós vamos... Porque, em tese, inicialmente a ideia era a casa como um todo. E aí, como é que vamos fazer essa experiência? Vamos ver. Aí chegou essas primeiras hóspedes nós, e foi muito interessante que no segundo dia, terceiro, elas ficaram uns 3 dias lá, elas falaram para nós assim, olha, isso aqui é um Relô Chateau. Nós estamos impressionadas. Então, aquilo para nós foi tão bacana que nos deu uma, tipo assim, uma segurança. Estamos no caminho certo, né? E vocês foi também nessa linha, assim, né? Que a gente vê quando as pessoas chegam e se surpreendem com a história, assim, de botar o pé e dizer assim, opa, tem algo aqui, né? E eu acho que é muito, a gente já até falou sobre isso, é muito se colocar no lugar do outro. Né? A gente fez a história muito pensando nisso, né? Receber como vocês se a gente fosse no lugar, o que a gente gostaria? Então eu acho que quando recebeu vocês, né, foi exatamente isso. Dizer assim, bom, a gente vai dar o nosso melhor nessa história porque é isso que a gente entende como uma coisa, como é que nós gostaríamos de chegar no lugar, né? Eu
Eu acho que esse exercício é a chave da história, né? Perfeito. E Edgar, em que momento que nasceu a ideia da casa? Ela já nasceu com a ideia de ser um lugar de hospitalidade para receber hóspedes, né? Ou só para receber amigos? Era para ser uma casa para vocês? Ou desde o início ela tinha esse conceito de ser uma casa compartilhada? Então, bom, primeiro que eu sempre quis fazer alguma coisa naquela região, né? Garopaba, região para mim, em matéria de natureza, aqui no sul do Brasil, é uma das coisas mais impactantes que tem, montanha, mar. Eu sou da Serra do Rio Grande do Sul e aquela coisa do morro com o mar, sei lá, tem algo aí que eu acho que tem uma... Então, eu sempre gostaria de ter alguma coisa lá, e, enfim. E quando a gente começou a fazer a casa, quando ela ficou pronta, foi ficando pronta, eu nunca esqueço que eu estava até encostado assim na cozinha, assim, a sala, e olhei assim, e ainda estava, não tinha nada, sofá, nada. A casa estava, os vidros, tal. Eu olhei para a Cristine e falei, Cristine, isso aqui ficou melhor do que a gente imaginava. Esse lugar merece mais. Foi assim, tipo assim, sabe? Vou ter que dividir com mais gente Não, esse espetáculo. não pode ficar aqui, algo ficou especial. Então, a partir daí, eu acho que deu um gatilho na gente, que a gente pensava em locar pontualmente, mas ali eu disse assim, não, eu acho que aí veio o lance da hotelaria colando junto, né? Então, assim, precisamos, por isso que nasceu o conceito casa-hotel, né? Que é justamente isso, que é uma coisa extremamente nova, esse conceito de casa-hotel. Que é bom, é um equipamento, é uma casa, mas que ela tem que ter um conforto de um bom hotel, né? Então, acho que foi ali. Então, Tu já tinha vivido essa experiência em algum lugar no exterior, antes da Casa Alma? Um pouco parecido. No Uruguai, a gente teve numa experiência que a gente teve lá, parecido com isso. E aí, a gente ali foi pegando o gancho, assim, de fazer isso. E hospitalidade é uma coisa que sempre teve na tua essência? Eu sempre, na década de 90, início, indo até lá para essa região do Rosa e tal, eu disse, pô, um dia eu quero ter uma pousada, aquela coisa que vários passam pela cabeça, ter uma pousada, ficar no lugar, né? Mas eu acho que vem muito também, eu sou da colonização italiana, minha mãe tinha muito isso, assim, de botar a toalha branca, né? Receber alguém, o aperitivo, essa coisa, eu nasci muito... Os rituais esse da hospitalidade. ritual, assim, eu acho que também eu trago muito isso, assim, a gente traz, a Cristina também, de receber bem, né? Então, acho que eu trago isso muito, eu lembro da minha mãe, porque realmente ela era uma referência nesse sentido para mim, assim, foi, né? E conta um pouquinho para mim não, porque na verdade eu já conheço todos, mas conta para quem está nos ouvindo sobre esses pequenos rituais da Casa Alma. O que as pessoas, né, podem esperar quando chega lá? Porque eu vejo que muita gente ainda tem essa, Sim. Digamos assim, talvez um certo receio, né, de se hospedar numa casa, de dividir o espaço com pessoas que não conhece, porque, né, apesar de tu ter ali a tua suíte, vai conviver muito nesses espaços compartilhados, e a ideia é justamente essa interação, Sim. né? Mas falando um pouquinho dos rituais, assim, da Casa Alma, o que são os rituais que tu trouxe dessa tua história, da tua família, da tua casa, para a Casa Alma? Olha, tu tá me falando, me veio uma imagem na cabeça, que é o bolo quentinho com café. Inclusive o Tessa é apaixonado pelo bolo, né? Tessa come o bolo inteiro. Tem que fazer. Então, o Tessa vem aí, ó, pode dobrar a produção de bolo aí. Bolo e pão de queijo. Bah! E eu acho que essa questão do café quentinho, né, e do bolo quentinho, ele diz muito, né? Porque a gente volta para aquela coisa raiz, né? Mas que é de um requinte enorme, né? É louco isso, né? Um bom café, Então, eu acho que esses pequenos... Eu estou dando exemplo disso, mas eu acho que essas pequenas coisas... Outra coisa que tu vê, que de repente as pessoas chegam, quando vê, tá todo mundo andando já descalço. Isso é uma outra coisa que é um ritual, mas que vai acontecendo meio natural, assim, né? Quando vê, as pessoas se soltam, né? E teve cenas incríveis em relação a isso, pessoas que ficaram mais dias e no primeiro momento pessoas
de uma idade super requintadas e tal, preocupadas assim com a... De repente, no terceiro dia já estava andando descalço. Vindo tomar café da manhã de pijama. É quase isso. E aí, até teve uma cena assim já. E foi muito legal, sabe? Então, eu acho que essas coisas que... essa forma de fazer que gera isso, né? Eu lembro de outros rituais também. Lembro da cachaçinha, lembro da farinha, farinha de mandioca, do sim. mel, né, da lembrancinha na hora de ir embora. Eu acho que tem ritual lá. Sem dúvida. Não, tem né, esse... Em todos os momentos. Começando pelo bolo, quando a gente chega, mas... Vai rolando. Ao longo do tempo, quanto mais vezes a gente vai, né, e frequenta a casa, mais a gente vê que isso faz parte, né, da rotina, faz parte da essência de vocês. Não, porque a gente procura fazer o seguinte, né? Cada tem que fazer sentido as coisas. Então, por exemplo, tu fala do mel, né? O mel vem de uma propriedade que é nossa, que tem todo um cuidado, Mata Atlântica e tal. O lance da cachaça, aquilo ali é simbólico, né? E é dali também, feito ali no Macacu, ali na Serra, que é a cachaça do Vozeca, maravilhosa. O chapéu de palha lá dos pescadores. O chapéu feito para os pescadores, né? Então, as tábuas do Dani. As tábuas do Dani, parceiraço. O doce leite que a gente faz lá também, né? Então, com leite da vaca da região. Pietro? O pão, fermentação natural feito na praia. Como é que é o nome dele? Pão Zen, que é do Pietro, isso aí. que é maravilhoso. Enfim, essas várias coisinhas que... O leite, né? Isso eu acho uma coisa bacana de falar, né? A pessoa que trabalha conosco, que é o Mauri, desde o início. Então ele tem mora pertinho, 5, 6 quilômetros dali, mas tem tipo um ranchinho. E a gente comprou uma vaca junto com ele para ter o leite, para fazer o doce de leite, né? Então, coisas assim que vai agregar a farinha de mandioca, né? Que tu trouxeste, que é um engenho de mandioca também, que a gente ajudou, que é uma coisa super raiz da região, né? Que é essas coisas locais que tem ali, que a gente tem muita preocupação de não se percam, né? E uma das coisas que a gente faz é fomentar isso, né? Porque é uma cultura super genuína de lá e lindo de ver, né? O encontro das famílias para raspar mandioca, fazer a farinha. E aí tu vê que muitas coisas são pequenas coisas que faltam, que para poder eles botar em prática algumas coisas querem, né? Então esse foi um exemplo da farinha de mandioca que a gente fala com a Mauri, né? Tu sabes que eu anotei aqui Acabei falando mais coisa aí. Não, mas é essa a intenção, que tu conte um pouquinho mais, né, para quem ainda não conhece, poder se habituar com a ideia e começando a planejar, né, a sua ida para Casa Alma. Mas isso que tu trouxe agora sobre se integrar, né, ao espaço, ao ambiente, ao lugar. Acho que a casa, tanto na arquitetura, né, quanto nesse teu posicionamento, no posicionamento de vocês em relação à comunidade, tem muito dessa intenção por trás, né, de realmente se integrar, de não ser um invasor naquele espaço. Total. E se integrar a ele e fomentar o que tem de bom ali. E eu sei que tu, além do leite, do pão, né, dos produtos locais que vocês produzem e também compram, né, consomem dos produtores locais, eu sei que tu também é envolvido em outras iniciativas ali na Silveira. Sim. Né, de preservação, de limpeza, de manutenção daquela natureza que está ali. Conta um pouquinho pra gente dessa frente. Eu acho que, talvez a gente vai falar sobre isso também, mas uma das grandes preocupações nossas quando a gente construiu interferir o menos possível naquele lugar, naquele microambiente, né? Que a gente fala de... eu sempre chamo que aquela região ali são lugares extremamente sensíveis. Tu tem lagoa, tu tem morro, então é uma natureza extremamente sensível, que muitas vezes se esquece sobre isso. Mas eu acho que a primeira coisa é a questão local, né? A riqueza dali, onde é que está? Né? Está no que já existe. Se já está no que existe, tem que fomentar. Né? E o que existe? Então, essa relação, a pesca, a farinha de mandioca, né? Os alambiques, toda essa questão aí, ela é fundamental ser regada, porque se isso vai se perder, e infelizmente a força para isso
né, a gente sabe disso, ela é grande, perde o encanto muito do lugar. Então eu vejo hóspedes que estão lá, por exemplo, o pessoal de São Paulo veio esses dias e ficou enlouquecido que tem boi e vaca indo em direção à praia. Nos terrenos próximos. Nos terrenos, pô, tem boi aqui, que coisa louca, que legal, aí tirando foto com o boi. Eu brinco até que se tivesse uma Ferrari de ouro, nem passar, nem olhar, porque isso tá ali na esquina. Agora, isso cada vez é mais raro. Então, pô, e o exemplo da mandioca foi um exemplo clássico, assim. Um engenho de mandioca que estava lá do pai do Amauri, e eu tenho um orgulho enorme de falar isso, porque realmente as coisas acontecem de uma forma muito legal. E aí, eu olhando aquilo, o que é isso aí, Amauri, na casa dele lá? Não, isso é um engenho, meu pai queria abrir, tem o forno, tem tudo, mas falta a prensa, falta não sei o quê, daí ele meio desanimou e tal. E eu fui para casa, demorei, Chininho, eu vou comprar essa prensa. Amauri, vamos atrás da prensa. Eu reuni ele e o pai dele, vamos atrás da prensa. Aquelas prensas que faz a mandioca, que é lindo, que tem muito em decoração, em pousadas e tal, que esmaga a mandioca para tirar o líquido, enfim, a farinha, e prensa. E fomos, e eles foram atrás, achamos, o pai achou. Digo, então tá, pode pegar. Comprei. Simplesmente, é uma coisa assim, virou uma das primeiras rendas da família, transformou o lugar. Chefes de cozinha de Floripa, encomenda lá dele, vários cozinheiros, o Christensen ali do Hashi, coisa, é apaixonado pela farinha, encomenda lá, fomenta para as coisas acontecerem, ele usa essa farinha nos restaurantes dele dali, né? E fora os outros, então virou uma renda importantíssima na família e gerou primos e gente de longe que não vinha mais, começaram a vir na época de raspar a mandioca para levar seu quilo de farinha, que isso tinha, e ainda tem no interior do Rio Grande do Sul aqui, né? Claro, as famílias mata um porco, não, isso, né? Essas coisas, né? E então, pô, e a gente usa farinha na casa, a gente faz a nossa farinha de mandioca, faz todos os assados lá com isso tudo, né? Então, um exemplo assim, então esse envolvimento ele é importante. A gente tem a associação lá da Praia do Silveira, onde eu ajudo o pessoal juntos a pensar no melhor que é pro lugar. Então, porque não adianta, né, Carol? Eu acho que nós estamos numa era que está todo mundo pensando, estava muito da porta para dentro, né? Bom, fiz o meu castelo aqui, está no mundo perfeito, né? Mas se da porta para fora as coisas não estão fluindo, não adianta nada, né? Não vai... E muitas vezes os interesses econômicos sobrepondo qualquer outro interesse, né? Seja cultural, seja de sustentabilidade, ou de proteção à natureza, preservação. Existe a forma de fazer as duas coisas andarem juntas, né? De uma forma que agregue no lugar, que tenha um empreender, mas que some, né? Tem que vir para somar, né? Acho que esse é o legado que a gente tem que deixar numa história, ainda mais em lugares sensíveis assim. Exato. Né? E a Silveira ainda é uma das poucas praias ali, de certa forma, mais intocada, né? Não tem asfalto ainda em todas as, em todos os acessos, se preserva muito da mata virgem, tem, se eu não me engano, uma legislação em relação à área construída, mais restrita, né? percentual de construção. Teve agora a mudança do plano diretor, que foi uma batalha enorme que a gente teve lá para tentar, né? Mas é isso que tu falaste, essa pressão para ocupação, que o pessoal confunde uma coisa, né? Nem tudo que está crescendo está se desenvolvendo, né? Desenvolvimento é diferente de crescimento, né? As coisas tem que primeiro tu focar no desenvolvimento, que o crescimento é uma consequência do desenvolvimento. O problema é que se inverte a história. Exatamente. Né? E não quer dizer que quantidade de metros quadrados é sinônimo que tu está se desenvolvendo, né? Então é polêmico a história, não é tão fácil, né? Mas a gente tenta, com esses exemplos, a gente fez um encontro de rua uma vez, que foi uma coisa fantástica ali, que a gente divulgou, olha, venha, traga algo para botar no fogo e o copo. E fizemos o Dani está namorando, nos ajudou, fizemos polenta, costelão, tava o Vico, o Croco, que é nosso vizinho cozinheiro lá também, fez uma estação lá com chimia, com bar. E foi muito legal. O vizinho nosso tem um carro de boi, botamos um chopp em cima com os boi ali. Foi um dia fantástico, sabe? E foi lindo, né? Porque no outro dia deu assim, todo mundo fala até hoje daquele encontro. Que a gente tem que tentar repetir. Outro, então. Foi muito bacana. Tu sabes que uma vez tu me falou uma coisa que
Uma não, tu falou mais de uma vez já, inclusive no teu aniversário lá no Uruguai, tu repetiu essa frase. E eu acho que é algo que fala muito sobre a própria Silveira, né? A natureza, o lugar, a casa de vocês, a maneira como vocês recebem, né, as pessoas lá, que o simples é extremamente complexo. Né? Tu já me falou isso mais de uma vez. Então eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essa... e a gente fala... Eu não gosto muito da palavra luxo, né? Porque eu acho que ela remete a coisas que a gente não está falando de sofisticação per se, né? Não é sobre isso, mas é sobre aquele inatingível, aquele exclusivo, aquele desejo, né, que todo mundo tem. E a Silveira, ela entrega isso com essa simplicidade, mas que na verdade é um paradoxo, porque, né, o simples de fato é complexo. Quando tu faz essa afirmação, eu queria que tu explicasse para quem está nos assistindo um pouquinho mais do que isso significa. Nem eu sei explicar muito, porque eu acho que coloquei no meu rascado a agora. Complexidade do simples, eu acho que ele é assim porque ele passa pelo sentir, né? E sem sentir não existe simplicidade. Então o simples ele é complexo nesse sentido, eu acho, de que é tão raiz, tão básico, que ele tá cada vez mais complexo, porque há uma busca que está coletiva aí de um ideal, vamos chamar assim, né? Que tu acaba te afastando da essência da história, né? Então a gente vê muito Ctrl+C, Ctrl+V, né? Vê muita coisa parecida, muita coisa igual. E a personalidade das coisas, né? Então eu acho que a simplicidade está nisso, está no erro, inclusive, né? Eu não sei, cara, preciso fazer a perfeição, né? E o que é perfeito, né? Então o simples para mim é a coisa mais perfeita que existe, porque ele é justamente o único, né? Então acho que a complexidade dele... E carrega muita verdade, eu acho, né? O simples é quando tu consegue comunicar a tua verdade de uma forma autêntica, sem maquiagem, sem Exato. Eu acho que, então, eu acho que quando eu falei isso até aquele dia lá, no meu aniversário, foi justamente, eu estava no ambiente ali com lenha, com fogo. Na rua, uma mesa na rua, com fogo e coisa, mas ao mesmo tempo nós estávamos num nível de entrega para nós ali, de conforto, de cuidado, mas nós estávamos numa estrada de chão, com lenha, fogo e numa mesa maravilhosa e linda, né? Eu acho que nesse sentido que porque muitas vezes se busca algo que já está pronto, né? Tu sabes que, eu não lembro se eu te contei isso, mas nós estivemos num hotel na Itália, na Úmbria, que era um monastério antigo, um mosteiro, agora não me lembro, mas era um lugar muito pequeno, com quartos bem simples. E a propósito, o lugar no meio de uma reserva natural, chama Eremito. E não tem internet, as refeições são vegetarianas, as refeições são feitas em silêncio. O lugar fica tocando o canto gregoriano o dia inteiro. De noite eles acendem um foguinho na rua para tu ver as estrelas. E eu lembro que uma noite tinha um professor de yoga que dava aula de yoga durante o dia. E à noite ele perguntou se a gente queria que ele tocasse um violão lá na fogueira. E a gente falou, claro. Estávamos eu, o Tesla e um casal acho que eram dinamarqueses. E aí começou a tomar um vinho, ele começou a tocar um violão. Começamos a, né, nos conhecer e criar um pouquinho de intimidade ali. E aí daqui a pouco ele largou assim... Mas vocês vêm pra cá pagar essa fortuna pra ficar em silêncio? E eu lembro que ficou todo mundo se olhando e começou a rir, assim, tipo, sério, a gente busca, né, hoje, essa simplicidade, às vezes a gente tem que sair do dia a dia, sair da rotina, sair desse automático, para buscar coisas tão essenciais quanto solitude, simplicidade, silêncio, uma refeição simples, né? E a gente acaba pagando, às vezes, caro por isso, né? Porque está cada vez mais difícil de encontrar. Sim. Cada vez mais difícil de acessar. Não, e quer ver uma coisa, né, cara? Essas coisas assim, por exemplo, restaurantes estrelas Michelin, tem que reservar 6 meses e 8 dias antes para ter um lugar. As pessoas estão começando a estafar desse tipo de coisa, porque, sabe, né, cara, aqui estão só um pouquinho, né? Então, eu acho que é isso, deixar o acaso falar também, né? E de repente
te permitir entrar numa história dessa aí, né? Assim como vocês foram lá na Casa Alma a primeira vez, né? Vocês se jogaram, né? Vamos ver o que vai dar, né? Não, e eu fui para lá com, né, meus meus insumos, que eu sou da cozinha, mas falando em cozinha, né, a gente é muito bem servido lá na Casa Alma. Sim. Porque tem cozinheira, tem camareira, tem serviço, né? Tem uma equipe maravilhosa, inclusive, que faz parte dessa entrega, né, da experiência. Então, conta um pouquinho pra gente também de como foi esse movimento de formar um time, de ter pessoas lá, né, que com o tempo se renovam também, mas o que vocês prezam, né, o que vocês pregam, o que vocês ensinam, que vocês querem que essas pessoas transmitam, né, e a culinária, que eu acho que a gente falou de estrela Michelin aqui, mas a Casa Alma deve 10-0 em qualquer restaurante Michelin, a gente procura entregar nosso melhor lá, né, dentro do que a gente é. Então, de novo, eu venho para aquele papo no início, assim, a gente se colocar no lugar. O que a gente gostaria se a gente fosse a algum lugar, né? Fosse a algum lugar. Se eu pudesse pagar para ser recebido em algum lugar, o que eu gostaria? Eu acho que parte muito dessa história. Então, a gente tem um cuidado lá muito de tentar fazer o máximo possível das coisas no fogo, porque tem essa coisa da ancestralidade, essa coisa da raiz também. Então, o fogo, eu acho que a gente entrega muito isso, né? É o máximo possível de coisas. E a turma que trabalha lá são jovens, né? Gente que está também junto com a gente e agregam, né? E já tem uma relação já com os hóspedes que voltam como vocês e lembram, já sabe o que o hóspede, a Carol gosta de já sabe que o Tessa vai comer 2 bolos. Já sabe, né? Então, eu acho que esse é o espírito de formar pessoas lá que, inclusive porque a gente nem sempre está lá também, né? Nem todas as vezes. Então, tem vezes que o time não estamos juntos. Tem vezes da casualidade de estar, tem vezes que não está. Então tem que estar minimamente as coisas fluindo numa linha. Mas eu acho que o espírito é muito gostoso de estar com eles, sabe? Uma das coisas que a gente... Também o projeto nasceu muito em cima disso também. Da gente chegar, que é uma casa hotel, mas também ter o conforto para nós quando a gente chega, ser acolhido, né? Ser recebido pelas pessoas que recebem os outros, que também nos recebem. Isso é muito legal também. Então, é isso. Eu anotei aqui que intimidade é uma proposta de valor para vocês, né? Uhum. Então, essa troca de experiência, né, com a equipe que é de lá, que mora lá, ou que não é de lá, o chefe que veio lá do interior, de outro lugar do Brasil, que traz sua culinária para casa, lá, né? Porque isso muda muito, volta e meia, né? Nós tínhamos lembra, acho que tu conhece a Ana, que era de Goiânia, sim, de Goiás. Pô, ficou lá 1 ano e meio, 2, cozinhando, impressionante. Daí, jovem, já foi pro mundo, não sei, a gente nem sabe onde ela tá. E aí já veio um outro e assim vai, né? As coisas agora, eu acho que essa troca também é muito, muito bacana, né? Teve uma outra frase tua que eu anotei aqui, que tu me falou uma vez lá na casa, que todo mundo tem uma carga de amor para dar, né? E que a casa era, de certa forma, um lugar onde tu colocava essa carga de amor, vocês, né? Sim. Então, acho que isso se reflete em tudo, nas pessoas, não só nas pessoas que são bem recebidas, mas nas pessoas que trabalham com vocês lá também, né? Sim. Não, total. E isso na obra, eu sempre digo uma coisa, eu acho que a gente falou sobre isso, tu tem que te colocar nas paredes do lugar. Né? Eu entro na Casa Alma, eu me sinto nas paredes, né? Eu me sinto... Então, o pessoal que foi agora lá, nós estávamos falando antes, não aqui na gravação, do Uruguai, e eles me ligaram e disseram, cara, que madeira é essa? Que é isso aqui, cara? Eu nunca vi isso aqui. Tá? Porque a gente botou cuidado nisso. Então, quem entra lá para trabalhar também sente isso, né? Vai convivendo com aquilo e vai vendo, né? Porque a gente realmente foi muito cuidadoso na essência, que é a madeira maciça, que é a coisa forte, né? Que é a coisa permanente. E isso vai entrando que a gente nem consegue explicar direito, mas tu vai sentindo isso, né? Porque eu acho que até falar sobre isso tá tudo muito descartável, né? Então, quando tu vê esses materiais, a coisa, né, também bate nas pessoas, eu acho. Faz mais sentido. É mais sentido. Com relação à arquitetura da casa, né? Tem telhado verde, tem toda uma preocupação em se integrar com a paisagem do lugar,
tem aquele deck gigante em cima e embaixo para apreciar a vista. Quando vocês começaram a idealizar a casa, no que vocês se inspiraram? Qual era a ideia? Ela saiu exatamente como planejado? Foram tendo, né, desvios de percurso ao longo do caminho? Conta um pouquinho para nós dessa história do projeto e da construção da casa. Eu acho que a primeira coisa a gente, assim, cara, a gente tem que deixar um legado e impactar o menos possível o lugar, porque tu vai impactar. Qualquer intervenção que a gente faça em qualquer coisa que não existe, tu está impactando de alguma forma, né? Como é que a gente vai deixar para não... Então, por exemplo, a gente não abriu mão de jeito nenhum de ter um telhado verde. E o que veio de negativas e não, engenheiro, mas isso aí da infiltração, arquiteto, não, mas olha, tá. E a gente foi atrás de profissionais... Vocês estão querendo dor de cabeça. E a gente foi atrás de profissionais que, em tese, eram focados nessa lance de sustentabilidade. Porque isso é uma coisa, né, Carol? Você fala muito de sustentabilidade e tal, blá, 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 essa palavra que está até meio... prostituída, de certa forma, né? Exato. E, então a gente, quando começou, a gente foi atrás de profissionais que estavam focados na arquitetura verde, essa coisa, e a gente não abriu mão disso, assim, e foi aprendendo, mas nós fomos estudar, nós fomos atrás, porque a gente não via alguém no mercado que entregava aquilo que a gente estava buscando. Então a gente foi muito atrás, a Cristina é super curiosa, filha de engenheiro também, ela é incrível, e aí a gente foi atrás de, telhado, como é que faz um telhado verde, como é que não sei o quê. Então as preocupações nossas eram porque a gente queria uma casa, eu sempre brinco assim, se pudesse apertar um botão e ela sumir, ou seja, que alguém passe por fora e a casa não exista, seria o ideal dos mundos, porque eu acho que isso é deixar um legado para o lugar, a casa é para dentro. Então, Tu não conhece a casa do pai do Tessalo, né? Aqui não. em Portão. Tem que conhecer. A casa dele é exatamente assim. É isso aí. É uma casa até, né, com uma arquitetura mais antiga, em vários níveis, né? Lembra que se fazia assim, né, a sala num nível, a sala de estar em outro, mas ela tem tanta vegetação na frente que não enxerga a casa. É isso aí. E dos fundos da mesma forma, né? Ele recentemente fez toda uma reforma lá e botou uma piscina que é aquela piscina que parece uma prainha de areia, assim, né? Super discreta, natural. Então, a gente sabe o conforto que isso traz, né? Não, e aquela coisa assim, a casa é feita para dentro, não para fora. É para ti. Quando tu abrir a porta, ela te abraça. Não é para ficar, né? E a gente... Ostentação. Sem ostentação. Então, nasceu muito assim, sabe? E uma coisa que eu não abria mão era, até por vir da casa da minha mãe, Nova Prata, madeira, coisas maciças. Eu disse, a gente não pode abrir mão disso, porque isso para mim é sustentabilidade, que até discutindo com os arquitetos, está no Uruguai sobre isso, digo, o que é mais sustentável, que dura mais ou dura menos? Não, que dura mais, digo, então por que a madeira é maciça? Né? Porque ficam esses eucaliptos aí, esses pinos aí, aí os caras, não tinha pensado nisso, digo, então, né? E a gente batalhou muito em cima disso aí, sabe, e foi super criterioso nisso, foi uma obra, por exemplo, que ela demorou mais do que o dobro do que uma obra normal dos metros quadrados que a gente construiu, porque a gente foi extremamente... Teve uma história, a obra, do pessoal da mão de obra lá, os pescadores até hoje que trabalharam na casa, então tem umas cenas incríveis, assim, e uma coisa foi muito legal, teve uma relação tão bonita com quem construiu, que a gente deu um livro com cenas da obra para cada um que trabalhou na casa. E um dos dias então, para o mestre de obra, para o construtor, para o pintor, eu estava no supermercado lá fazendo compra, cumprimento o mestre de obra, o Luciano, e tava o menininho dele, fazia assim no pai dele, pai, essa é a casa aquela que tu tá num livro? Ai, querido! Pô, sabe, quando eu escutei aquilo, eu falei, sabe missão cumprida? E o pai dele cheio de orgulho, sim, essa é a casa que eu fiz, né? E estou num livro, que é um fotolivro que eu fiz e dei com uma dedicatória, a gente deu isso, sabe? Então, hoje, enquanto as pessoas na rua, que eles falam muito isso, né? As pessoas fazem as casas e depois nunca mais falam com a gente, né? E até, tu me cumprimenta, tu atravessa a rua, por quê? Essas pessoas fizeram a história, né, com a gente lá. Com certeza, fizeram Então isso também está nas paredes, né, Carol? Sem dúvida. A parte de sustentabilidade, tu falou agora, acho que
é algo também que A gente cuidou. chama atenção lá, Muito. né? Porque vocês têm energia solar, tem, acho que composteira. Composteira, Né? 40% dos resíduos orgânicos ficam na casa, não sai para a rua. A gente tem e usa a composteira para a horta, para tal. A gente tem recolhimento da água da chuva. O telhado verde, inclusive, não é só telhado verde, né? Tem Não, uma horta tem uma lá em horta cima. no telhado, que é muito legal. E é uma experiência bacana, né? Para quem, inclusive, quer usar a casa para cozinhar e coisa, usufruir disso. Teve um francês que esteve lá, foi muito legal. Daí estava a horta linda, que é um desafio deixar a horta linda, vento e tal. E ele, final de ano, acho que foi, eu não lembro agora, mas foi lá que ele colheu tudo e pá. Bom, no último dia, um dia antes de ir embora, ele chegou e falou com a Mauri, que eu não sei como é que eles se entenderam, porque o Mauri não fala francês, eu falo inglês muito mesmo, e o cara muito mesmo. Ele fez o Amorim levar ele numa agropecuária para comprar todas as sementes, as mudas, para replantar. O Amorim entendeu que ele queria isso. Sabe? Olha que coisa louca. Foi muito legal. Então a gente tem um cuidado muito grande com isso aí. Então, assim, a água da chuva, por exemplo, pô, a gente molha a grama, a horta, tudo com a água da chuva. Né? Então isso é... A gente foi na verdade da história, assim, né? Não ficou... E várias outras intervenções que a gente fez com essa preocupação, né? De deixar um legado ali, né? E agora, além da casa, eu sei que tem mais alguns espaços de lazer ali, né? Ah, sim, eu acho que faz tempo, né, que tu não vai, não sei, não lembro agora. Ah, não, eu estive lá com as meninas, o Tesla não foi junto, mas eu fui com as amigas a última vez. Já tinha umas novidades. Isso, a gente tem... Bom, a parte externa, a piscina, que já faz uma água aquecida, com uma hidro legal. A gente tem a loja nossa agora dos produtos que estão no mato lá. A gente fez um gazebo de massagem muito legal, que também está no meio do mato, né? A gente fez essas coisas assim. O forno de pizza ali embaixo. O forno de pizza, né? A parrilla que tem na rua, que é para dias... que é cozinhar no mato, que a gente chama, é cozinha de mato, né? Para dias clássicos, assim, sem vento, enfim, ir lá curtir. E esse gazebo de massagem que tem gente marcando massagem de fora lá para só ir curtir. Para fazer a massagem, porque e a gente está com... Bom, Garopaba, nesse sentido, é um centro, né? De profissionais maravilhosos, né? Para massoterapia, enfim. Muito legal. Gastronomia também, né? Eu acho que Garopaba também está crescendo bastante. Está crescendo, está chegando, tá ficando legal. Tá. E hoje, Edgar, se tu tivesse que... se tu fosse, né, falar para alguém que está vindo conhecer a Silveira, Casa Alma, que não conhece aquela região ali ainda, o que tu diria que as pessoas podem esperar desse lugar? Não só da casa, né? Mas eu digo dessa natureza, desse espaço, da experiência como um todo de ficar hospedado com vocês. Eu acho que ali é um turismo e é um lugar que te chama para contemplação. Né? Eu acho que a base, quando a Casa Alma fala muito isso, aqui é um lugar para te contemplar. Né? E Garopaba e região, ela tem muito isso, né? Trilha, morro, para ti... Tu tem que ter esse ímpeto, assim, eu acho um pouquinho de aventura, um pouquinho de sossego. De silêncio, né? E essa questão de realmente contemplar, de curtir o horizonte, né? Eu acho que eu diria isso, assim, para quem chega, assim, de ter essa... Né? Porque não é um lugar que tem várias atividades, tal, fora o mar, a praia, enfim, para quem tem... Né? Mas ele te chama muito para isso. Eu acho que essa natureza imponente, que é uma natureza muito forte que tem lá, né? Muito. E a Silveira é uma praia muito conhecida pelo surf também, né? Muito pelo surf, não. As melhores ondas. E tem épocas? Ou é o ano inteiro? Não, no verão tem a época da tainha, né? Que é junho ali, que não pode surfar, porque tem um acordo com os pescadores, que é uma coisa muito legal, um acordo que existe, que, olha, nessa época aí é o auge da tainha, os pescadores... A praia deles, no sentido de entrar no mar, então tem que jogar rede, então, até por preservar, as pessoas têm essa... Que é uma coisa cultural de lá, que é muito, muito bacana. Mas é uma praia de onda super conhecida, o Canto Sul, principalmente, até onde a gente está, é as maiores ondas, né? E as baleias? Tem a época das baleias também, né? Muito, que começa agora em julho, agosto, e eles vão lá. Esse ano elas ficaram mais tarde, mas até outubro, novembro elas vêm. E é lindo de ver, porque isso é outra coisa de contemplar,
que tu vê cenas incríveis, né? Do bebê com a baleia e ali natural, né? Então isso tem crescido muito, a manada de baleias vem crescendo ano a ano, porque até 80, eu não lembro a data exata, fazia caças de baleia ali em Bituba, usava o óleo, enfim. E isso saiu uma legislação que proibiu, e a partir daí, incrível como vem crescendo o volume de baleias, todos chegando nessa costa, que é um berçário, né? Elas vêm para dar luz e amamentar, porque são águas mais quentes, né? Então elas saem do sul, que é águas mais frias, e vêm para cá. E as estrelas de noite? O nascer da lua, O atrás nascer daquele da lua, morro. aquele morro, bah, não, a lua cheia ali é um Essa última negócio. vez que nós fomos, Pegaram? eu não tinha tido a sorte de ver a lua cheia nascendo atrás daquele morro ainda. E nós estávamos ali jantando no andar de cima e de repente eu vi me chamou a atenção porque tinha só um pedaço da cortina aberta e eu vi uma luz assim forte atrás do morro. Nós não acreditamos. A gente ficou, acho que a história do contemplar, né? Nós ficamos abraçadas nós três ali, eu, a Kalinka e a Aline, que estava lá comigo. Acho que a gente ficou uns 20 minutos ali olhando aquela lua subir atrás do morro e iluminando o mar lá embaixo. Dá um prateado, né? É surreal. Bom, aquela vista, eu acho que é... Tanto que eu devo ter, né? Quantas fotos eu tenho daquela vista. E é sempre diferente, né? Porque depende da época do ano, do sol, se tem nuvem, se não tem, do vento, como o mar está refletindo a luz. Então, cada dia de manhã que tu acorda, né, tu fica maravilhado, assim, não cansa, é uma vista que não cansa nunca. O céu estrelado que dali também, porque é pouca luz, é maravilhoso, cara. E realmente, isso que tu falou, cada vez que a gente vai, cada dia é um dia. Né? E hoje, Edgar, com todos esses projetos que tu tá envolvido, tu te vê como empreendedor, como ativista, como mediador dessa cultura e dessa visão de mundo, né, entre o que é hospitalidade para a maioria das pessoas no mainstream e o que tu está tentando construir. Qual é o teu papel nisso tudo? Pois é, tu sabe que essa é uma pergunta difícil de falar, né, mas eu acho que é um pouco de tudo isso, né? Mas eu acho que o empreendedorismo saudável, ele é muito bacana, né? Tu empreender para o outro, né? Porque eu acho que esse é o verdadeiro empreender. Tu não está empreendendo só para ti. Quando tu empreende de verdade, tu está empreendendo para o outro, né? Eu acho que é muito isso, assim, sabe? O lance da Casa Alma, eu acho que é muito assim, de dar um presente também pro lugar e pros outros, sabe? Eu acho que foi essa também a nossa intenção, né? Então eu acho que eu me coloco nesse lugar aí e um pouco de tudo misturado aí. E a gente pode falar sobre o projeto novo? Podemos falar um pouquinho, ainda tá ali, mas tá rodando. Só dar uma palhinha da próxima Casa Alma. Vai se chamar Casa Alma também? Alma Garzon. Alma Garzon. Bom, então agora já demos uma boa pista aí do que se trata, Alma né? Garzon. É um projeto no Uruguai que vocês estão acompanhando com a gente, porque o Uruguai tem muita influência na Casa Alma, né? Da arquitetura, do modo de receber, do jeito. A gente, para mim lá, foi uma referência importante. Então, muito que tem tanto que tem muitas pessoas que vão lá e remetem a isso na hora, assim, né? E a gente no Uruguai, em Garzon, ali muito próximo à Bodega Garzon, Rosa Inácio ali, tem uma área e aí a gente está organizando e planejando com muito cuidado esse hotel lá vai ser um pouco maior, né, no sentido de escala, vamos chamar assim, mas também com a mesma, tentar replicar toda essa essência, né? Que lá é muito isso, né? Da simplicidade, do cuidado, de regar esse simples, mas vai ter ali. Tu sabes que eu tenho um amigo que esteve agora em José Inácio e ele disse, Caroline, eu fiquei apavorado. Como as pessoas pagam o que elas pagam por coisas tão simples naquele lugar. Mas é um simples muito bem feito, ele disse. Porque a comida né, qualquer coisa que tu come em qualquer lugar é caro, mas tudo é muito bom. Existe um cuidado na estética das coisas, ele disse que eu não sei explicar, mas as coisas são coerentes entre si. E ele falou uma coisa também que me chamou a atenção, que eu não tinha me dado conta, que ele disse, e lá tem muito espaço. Eu acho que as pessoas querem
tá cada vez mais num lugar com menos gente, Isso né? Que tu tenha uma vida social, bons restaurantes para frequentar, mas que tu também possa aproveitar esse isolamento, esse silêncio, essa paz, essa sensação de vida no interior, né? Porque ali no Uruguai realmente tem muito espaço. Muito. Né? Isso a gente já falou, né? Até eu falo, o que é ser rico, né? Para mim, ser rico é ter muito espaço, mas não espaço de metro quadrado, espaço de oxigênio, né? De ar. E lá o Uruguai tem muito isso, né? E a gente ali, a ideia são várias casas-almas dentro da... E mais para frente vamos passando a ideia qual é, né? Vamos falar Oportunidade mais. para as pessoas terem casas-almas. Vamos falar mais disso no futuro. Por último, Edgar, estamos aqui degustando um vinho da Casa Alma, né? Isso. Tu falaste um pouquinho da loja. Eu tenho peças de linho maravilhosas que vocês fizeram em parceria com Carlos Bach. Isso. E conta um pouquinho pra gente dessa tua relação com produtos, né? Com produtos, com produtores. A gente falou já um pouquinho de outras coisas locais, mas essa questão, né, do linho e do vinho, como essas coisas se materializam e se conectam hoje com o propósito da Casa Alma. Eu acho que produtos, de modo geral, assim, a gente foi desenvolvendo coisas com a ideia. Começou muito com o Daniel Castelli, da Monan, que aliás, eu recomendo que visitem, porque é um outro lugar incrível, né? Único, fantástico e de uma energia espetacular. Lá vocês são clientes, Sim. Vieram na Casa Alma muito via também a Monan, né? Então, a gente chegou lá e descobriu lá, quando a gente viu as tábuas do Daniel, que nós já conhecíamos o Daniel e a Aline também. Exato. Nada é por acaso. E a gente, a ideia era disponibilizar para as pessoas tudo que a gente usa na casa, o máximo possível de coisas que façam sentido, que construir, botar a marca da casa e as pessoas poderem levar. Então começou com isso, tem os chapéus, e aí, por exemplo, o caso do Carlos Bach, um hóspede nosso, frequente, e a gente juntos, vamos fazer uma marca de linho, e vamos. E ele falou, vamos fazer uma marca nossa. Daí fizemos uma collab, né, com ele, então as coisas foram surgindo assim. E aí o conceito básico, assim, é coisa que tu só vai encontrar lá, né? Então, nós não vamos botar isso aí no mercado para vender inicialmente, não é essa a ideia. Talvez online, mas algo pontual. E o vinho, como a gente tem um azeite de oliva também nosso, né, que é feito no Rio Grande do Sul, que são azeites maravilhosos. Agora, especificamente, tem um do Uruguai lá, com a marca Casa Alma. E o vinho natural, né, feito em Monte Belo, pelo James, da Negroponte, que é um enólogo que estudou muito fora na França, enfim, etc., e focado em vinhos naturais. Né? E eu comecei também a conhecer vinhos naturais e tal, e eu disse, olha, se é para fazer um vinho na Casa Alma, tem que ser um vinho assim, de pouca intervenção, indo para o simples, né? Volta e meia, eu acho que volta para a história puxa para esse lugar da complexidade e a complexidade do simples complexo. Complexo, é. E aí a gente tem esse vinho, que é um Sangiovese, né, feito aqui, uvas de vacaria, feitos em Monte Belo, e com pouquíssimas garrafas, 100 e poucas garrafas, então a gente está tomando uma dessas aqui, e que só encontra lá. Né? Então essa é a ideia do branding também, eu acho que é ter essa coisa, onde é que eu vou comprar esse vinho? Cara, é aqui, né, meu? Então, só aqui na Casa Alma. Essa é a ideia inicial da história, né? A gente vai ter que contar rapidinho aquela história da travessia, né? Porque foi aí que eu conheci o vinho natural. O dia mais frio da nossa vida. Não. Que foi aquele frio que a gente tomou. A gente até hoje fala. O carro era o melhor lugar do mundo. Sabe? Todo mundo sentado no banco aquecido porque não dava para dormir no quarto. Foi surreal aquilo aí. Então, a gente... Foi ideia tua ou foi ideia do Daniel? Nós dois, né? De fazer uma travessia. Nós saímos da Monan e fomos até a Casa Alma, né? Então nos reunimos em Canela, na propriedade lá do Dani e da Aline, e iríamos fazer esse caminho aí, que aí tu pode contar melhor, né? O trajeto que nós fizemos, com a intenção de tentar conhecer um pouco melhor da hosptalidade nesse trajeto, né? Quais seriam as opções de hospedagem, a ideia nossa era fazer umas travessias assim e tal. Não rolou, né? Não. Foi a primeira e a última, mas conta um pouquinho para nós dessa ideia, assim, desse caminho, né?
enfim, das belezas naturais que infelizmente ainda não são exploradas para o turismo aqui, né? Não, então, o Dani conhece muito essa região, né? E a ideia era pegar, encontrar pessoas e gente que estava a fim de fazer essa travessia de sair da Serra-Mar, né? Que é o caminho das águas, né? Onde nascem as águas do estado, né? Da Serra, tanto Santa Catarina quanto o Rio Grande do Sul. E elas vão desaguar onde? Lá embaixo, no litoral. E aí terminar na Casa Alma. Então, iniciar na Monã, uma história, e no meio do caminho ter algumas experiências que a gente gostaria de construir, mas a gente viu que não é tão fácil pela falta de infraestrutura que a gente encontrou. Mas a potência da natureza que tem aí em cima é um negócio... Os rios, as coisas que a gente passou. Os canyons. As queijarias. Queijarias, nossa, sim. Só que nós pegamos o dia mais, acho que o dia mais frio da história em São José dos Ausentes. Não, foi a sensação térmica, eu não sei, mas... Não tinha como, né, eu lembro que eu tava com uma legging e tênis, eu não conseguia ficar com a canela no vento, que congelava a canela. Com lençol térmico e não dava... Eles não tiraram os cavalos, lembra? Do estábulo pra gente andar. Foi cancelado tudo, tamanho frio, e nós estávamos lá. Eu lembro que a Cristine passava tinha chaleira elétrica, ela ligava água quente para poder fazer xixi. Aquecia o assento do vaso sanitário. Para poder suportar. Né? Porque a lareira era um chalé de madeira, que nós ficamos hospedados, assim, uma pousada dentro de uma fazenda, assim, com umas pequenas frestas onde o vento passava. Eu brinquei com o Tesla não tem como mexer a cabeça no travesseiro, porque se a gente vira a cabeça para o outro lado, tu acorda congelado, com o rosto congelado. Né? Então, assim, nós literalmente estávamos com roupa de neve, né? Sim. A sorte é que a gente sabia que ia estar frio, então todo mundo estava bem preparado, levou, né, um bom agasalho, mas teve dias que literalmente a gente ia pro carro. Lembra que acho que o Dani estava com a caminhonete que não tinha o banco, o meu tinha o banco, então eu tinha o banco aquecido, a gente ficava se gabando que estava no banco quentinho, porque era a única maneira de se aquecer naquele frio, né? Surreal aquele frio. Não. Mas assim, fizemos, né, atravessamos riachos, pontes. Tu lembra a descida que um dia antes da gente chegar lá estava congelada a descida como chama aquela serra? Não é do Rio do Rastro. Bem sinuosa. É do Rio do Rastro, mas eu acho que não. Do Corvo Branco lá. Isso. Que uns dias antes, acho que uns 2 dias antes da gente chegar lá, estava congelado e aí os carros escorregavam. Exato, a gente não do sabia Corvo se ia Branco. conseguir descer. Aventuras. Foi maravilhoso. Ao mesmo tempo foi maravilhoso. Foi uma experiência. Não conseguimos fazer nem o piquenique no meio do caminho de tanto frio. Nada. Não, realmente sim, foi uma aventura. E eu acho que está na hora da gente fazer a próxima, Vamos organizar, daí vamos ver se a gente consegue, né? Menos frio, né? Menos frio. Vamos pro calor dessa vez. Vamos no verão. Edgar, foi um prazer ter te recebido aqui. É sempre Carol. Um prazer estar com vocês. Muito bom. A gente sente saudade de verdade quando a gente não está junto, né? É verdade. Apesar da gente se ver bastante, ainda não Relações construídas assim, né? É verdade. Muita cumplicidade, muitas trocas, né? Acho que vocês me ensinaram muito, né? Eu acho que eu e o Tesselo, eu agora estou com 41, né? Então, 30 anos eu tinha quando eu fui lá a primeira vez. Que legal, cara. Então, não era mais jovenzinha, mas também ainda era um momento onde a gente estava construindo a nossa ideia de família, de futuro, de referências e tal. Tudo, né? E vocês foram, acho que são ainda uma grande referência para nós, como casal, como pessoas, como cidadãos, como um casal que recebe, né? Essa coisa da hospitalidade. Então, é de verdade um prazer estar contigo aqui hoje. Muito legal e parabéns aqui pela tua iniciativa de fazer isso. Eu acho muito bacana essas trocas. Eu acho que é uma forma até lúdica de rolar, né? Com certeza. E eu queria só, acho que é uma coisa que tu falou do luxo, que eu acho que é uma coisa também que é uma marca nossa que a gente fala lá, que a gente sempre falou e está no nosso site lá, inclusive, que é se tu focar no luxo, dificilmente tu encontra o conforto, né? Mas se tu focar no conforto, tem grandes chances de encontrar o luxo, né? Eu acho que nessa palavra do simples e o luxo é por aí o caminho, né? Que a gente acredita. Perfeito. Tá Obrigada, ótimo. Edgar. Valeu. Saúde. Saúde. Saúde, um brinde ao casal. Idem.